Olá, paz! Hoje eu vim falar sobre pensamentos. Quero que você saiba que nossos pensamentos têm poder. Eles têm poder sobre nossas ações, sobre as nossas atitudes. Tem uma frase que diz assim, ó: semeie um pensamento e colha uma ação. E é isso aí. Tudo começa no nosso pensamento. Primeiro nós pensamos, depois nós concretizamos eles em nosso pensamento, acomodamos aquela informação e depois nós realizamos. Então precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, como nós alimentamos eles, porque eles falam muito quem nós somos. Nós somos o que nós pensamos. Nós temos muitos pensamentos involuntários. O que são esses pensamentos? São aqueles pensamentos que vêm de repente, que nosso cérebro, ele capta algo e a gente pensa aquilo, nunca imaginei esse tipo de pensamento. Aí a decisão é sua, alimentar ou não. Martinho Lutero dizia assim, ó: não podemos impedir que os pássaros voem em nossa cabeça, mas podemos sim impedir que eles façam ninho. Então ele estava se referindo a esses pensamentos involuntários, que a decisão é nossa. Nós temos livre-arbítrio e nós nos alimentamos, nosso cérebro, nossas emoções, com as nossas decisões. Os nossos pensamentos definem quem somos. Muitas pessoas se alimentam de pensamentos negativos. Elas têm prazer de assistir notícias ruins, assistir jornais que só falam coisas negativas. Elas se alimentam de conversas negativas, de fofocas, de saber algo ruim de outra pessoa. E elas se tornam pessoas amargas, pessoas infelizes, pessoas difíceis de conviver, pessoas tóxicas. Por quê? Porque elas decidiram alimentar seus pensamentos de forma errada. Ao contrário, que é o correto, nós alimentar nossos pensamentos com coisas boas. É isso que a Bíblia nos orienta, né? Alimentar nossos pensamentos com coisas boas. Então, o que precisamos fazer para alimentar nossos pensamentos com coisas boas? A Bíblia tem essa resposta. Em Filipenses 4:8 diz assim, ó: tudo que for bom, tudo que for perfeito, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que há boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensai nessas coisas. Então a Bíblia tem resposta para isso. Precisamos pensar em coisas boas. É isso que nós precisamos fazer para ter uma saúde mental. Precisamos saber usar o filtro mental, porque os nossos pensamentos, a ciência diz que 85% são ilusões e mentiras, apenas 15% se concretizam. Então nós não podemos gastar energia com coisas que não vão se realizar. Então nós temos que pensar, focar em coisas que vão nos trazer conhecimento, vão nos trazer saúde mental, equilíbrio emocional, e sim pensar nessas coisas. Jamais devemos viver pensando em passado. Nós temos que pensar em futuro, né? Claro que do passado nós temos que trazer apenas as lições, as coisas boas, mas não viver de passado. Tem pessoas que decidem viver de passado. Ela não tem noção que Deus tem um futuro glorioso pela frente e fica se alimentando o seu pensamento de coisas passadas, de coisas ruins. E não é isso que a Bíblia nos orienta, né? O Senhor nos orienta em buscar coisas boas, buscar sabedoria e pensar nessas coisas, né? É isso que a Bíblia diz: tudo que for bom, tudo que for agradável, nisso pensais. E como lidar com o pensamento de medo? O medo é um sentimento de interpretações da nossa realidade. Então, o que nós precisamos fazer? Tirar o nosso pensamento naquele momento daquilo que está nos trazendo medo, do que nós estamos sentindo, sair daquele ambiente e levar nossa mente a outro ambiente, pensar em coisas boas. A Bíblia diz que nós precisamos pensar naquilo que nos traz esperança. Então, feche teus olhos, pense em algo bom, pense que você está num lugar que você goste, num campo, numa praia. Tente tirar seu pensamento disso por um instante até passar aqueles minutos de medo, de pânico. Então, o medo a gente trata assim, tentando entender o que está acontecendo no nosso cérebro e pensando em coisas boas. O que nós não podemos fazer é criar um mundo em nossa mente, em nossos pensamentos e nos mudar para lá. Isso a gente não pode fazer. Por quê? Porque isso é ilusão. Isso não é realidade. E a vida Deus nos deu para nós viver ela, para nós sentir ela, não fugir da nossa realidade, das nossas emoções. As nossas emoções são para ser vividas, são para ser administradas, são para ser entendidas.
compreendidas, né? Então, assim, ó, não podemos fazer um mundinho e viver nele. Tem pessoas que criam um mundinho em sua mente e vivem nele. Nesse mundinho, elas são lindas, elas são magras, elas são perfeitas, elas são amadas. Só que isso não é saudável. Nós precisamos viver nossa realidade, nós precisamos viver o nosso momento, precisamos curtir a vida, aproveitar cada minuto, porque a nossa vida é tão curta aqui na Terra. Precisamos semear coisas boas, pensar coisas boas, deixar legados, deixar exemplos. E como podemos fazer isso? Alimentando nossos pensamentos com coisas boas, porque tudo começa em nossos pensamentos. Porque o mundo que nós criamos em nossa cabeça, esse mundo perfeitinho, ele acaba sempre trazendo frustrações para nós, decepções, doenças como depressão, ansiedade. Por quê? Porque aquilo não é real, aquilo é uma ilusão, aquilo é uma mentira. E nós não podemos viver de mentira e de ilusões, nós precisamos viver de realidade. A Bíblia fala assim, ó, que nós falamos o que o nosso coração está cheio. Então, quando você conversa com alguém, você já vê do que ela se alimenta. O que ela alimenta seu coração, a sua mente. Quando a Bíblia fala de coração e mente, está falando de nossas emoções. Então, você já sabe do que ela está se alimentando, porque nós falamos daquilo que nós nos alimentamos. Procure pessoas que tenham valores para dividir com você. Pessoas que tenham bons hábitos, pessoas que gostam de ler Bíblia, pessoas que têm algo a te oferecer, pessoas que têm algo a te acrescentar na sua vida. A sociedade, a rede social, em todo tempo tenta implantar lixos em nosso pensamento. E nós temos que saber filtrar isso. Não é errado você usar a rede social, não é errado você se socializar com as pessoas, não. Você só tem que saber usar um filtro e filtrar os seus pensamentos. Porque seus pensamentos definem quem você é. E eles têm poder, sim, de transformar você.